Se você acabou de transplantar ou já é transplantado há algum tempo, este vídeo eu fiz especialmente para você. Vamos falar sobre os cuidados com a alimentação no transplante renal. Com o transplante vem o medo. E agora? O que eu posso comer? Será que eu tenho as mesmas restrições do tratamento conservador, as mesmas restrições da diálise? Enfim, surgem muitas dúvidas em relação à alimentação e eu quero conversar sobre essas dúvidas com vocês hoje. Mas antes de eu começar a falar da alimentação, uma coisa eu quero conversar muito sério com vocês. Por mais que você se sinta bem, por mais que seu rim está super funcionando, seus exames estão ótimos, nunca deixe de tomar as medicações conforme a prescrição do seu médico. Nunca deixe de usar medicamentos imunossupressores, porque sem eles o seu rim não vai mais funcionar, você pode perder o seu rim. Eu já vi muitos casos ao longo desses anos, trabalhando somente com pacientes renais, eu já vi muitos casos de pacientes perderem o transplante porque estavam se sentindo tão bem que pensaram, então eu não preciso mais de remédio. Mas na verdade esse é um tratamento, então a medicação é o seu tratamento para que seu corpo não rejeite o rim transplantado, certo? Então, dito isso, dado esse recado, vamos então falar da alimentação. Quando nós falamos em alimentação no transplante, a primeira coisa que temos que pensar é em segurança alimentar. Como a imunidade após o transplante fica prejudicada devido aos medicamentos imunossupressores, o risco de uma infecção com alimentos e bebidas contaminadas fica muito maior e pode ser grave. Então, este é um dos grandes motivos do cuidado com a higiene, com a segurança de tudo que você vai consumir, especialmente nos primeiros meses de transplante. Então, alguns pacientes têm recomendação de não consumir nenhum alimento cru no primeiro mês e outros nos primeiros 3 meses. Isso vai depender da conduta, dos medicamentos que foram utilizados, mas enfim, variando de 1 a 3 meses, você pode ter a orientação, a necessidade de consumir todos os alimentos cozidos, então não consumir nenhum alimento cru. Isso vale inclusive para as frutas, então tem que ter bastante cuidado em relação a isso, porque principalmente quando você acabou de receber o rim, quando você iniciou o tratamento com os imunossupressores, usou algumas doses até mais altas, então esse cuidado deve ser maior. E assim que o consumo dos alimentos crus for liberado pela sua equipe, então pelo seu médico, pelo seu nutricionista, você pode sim incluir voltar a consumir os alimentos crus, então folhosos principalmente, que não tem nem como nós cozinharmos, né, como alface, rúcula, enfim. As frutas também podem ser consumidas cruas. E, quando forem consumidas, se for possível, que elas sejam bem higienizadas. Se for possível, deixar de molho também, em vinagre ou água sanitária, conforme a recomendação. É importante por quê? Porque vai aumentar a sua proteção, né? Vai reduzir o risco de contaminação daquele alimento. Outra coisa muito importante é cuidar com os locais onde você vai comer. Cuidar com o restaurante que você vai frequentar, saber que aquele restaurante é um restaurante que tem cuidados higiênicos sanitários bons e não comer em qualquer lugar sem higiene. Então agora vamos falar dos alimentos que você vai escolher para colocar no seu prato. A alimentação no transplante nada mais é do que uma alimentação mais saudável possível, o mais natural possível, com o menor número de industrializados. No transplante você deve continuar evitando os alimentos ultraprocessados, assim como é orientação para qualquer pessoa, especialmente para você. Então, quanto menos você consumir alimentos ultraprocessados, industrializados, cheios de aditivos, cheios de açúcar, cheios de gorduras ruins, melhor para você. Então, esse é um dos cuidados principais. E o que você vai comer? Você vai basear a sua alimentação em comida de verdade, em frutas, em vegetais, em legumes, leguminosas também de todos os tipos, então todos os feijões você vai poder consumir, você vai poder consumir ovos, você vai poder consumir carnes, você vai poder consumir castanhas, enfim. Então essa deve ser a base da sua alimentação, com alimentos naturais. No transplante é comum, até como efeito colateral de algumas medicações, alterar os níveis de glicemia, de triglicerídeos e de colesterol. Mesmo que a medicação pode contribuir para aumentar esses níveis, a alimentação faz toda a diferença. Então você consegue controlar suas taxas
através da alimentação, se você tiver uma alimentação natural, uma alimentação saudável. O que evitar então nesse caso? É importante evitar no transplante excesso de farinhas de todos os tipos. Então, cuidado com o excesso de pães, de massas, de bolos, de biscoitos. Evitar excesso de açúcar simples, então de doces, de sobremesas. Por quê? Isso pode contribuir para piorar esses exames que eu falei, como triglicerídeo, como colesterol, como glicemia, e também pode fazer com que você ganhe muito peso, porque após o transplante você deve ter percebido que aumentou bastante o seu apetite. Primeiro lugar, pelo fato do seu rim estar funcionando, então sua ureia está sempre baixinha, você está sempre querendo se alimentar, então é natural. Antes você estava acostumado com uma ureia um pouco mais alta, isso acaba reduzindo um pouco o apetite. Então, ao ter um rim funcionando no seu organismo, naturalmente você já sente mais fome, você já tem mais apetite. E os medicamentos também podem contribuir para esse apetite ficar um pouquinho maior. Então, mais um motivo de priorizar sempre comida de verdade. Porque imagina comigo, se você está com muita fome e você vai direto atacar um pão, você vai comer 4, 5 fatias. Agora, se você estiver com fome, então você vai começar a comer primeiro uma fruta. Se for no café da manhã, por exemplo, você vai consumir a fruta que tem presença de fibras. Você vai consumir sim um pãozinho, mas você vai recheá-lo com um pedaço com um ovo, por exemplo, um pedaço de queijo, enfim, você vai melhorar ali a qualidade da sua alimentação. Dessa forma, você vai se sentir mais saciado. Isso vai fazer com que você não sinta tanta fome. Agora imagina, se você ficar só num café preto e no pão com manteiga, você vai comer muito mais pão. Então é importante diversificar a sua alimentação. O mesmo vale para a hora do almoço. Se você só comer macarrão, você vai comer 3 pratadas de macarrão. Agora, se você iniciar consumindo somente a salada, os legumes, mastigar bem, colocar uma fibra é super interessante também. Então, colocar um pouquinho de psyllium em cima desse prato, colocar um pouquinho de semente de chia em cima desse prato se você gosta, um pouquinho de azeite de oliva também ajuda na saciedade. E aí você pode seguir a sua refeição consumindo um arroz, um feijão, uma carne bem passada, bem cozidinha. Então, dessa forma você melhora a qualidade da sua alimentação. Perceba as cores do seu prato. O seu prato deve ser sempre colorido. Quanto mais colorida for a sua alimentação, mais nutrientes, mais vitaminas e mais minerais ela vai ter. Às vezes as pessoas ficam pensando em tirar. Mas o que eu percebo hoje no consultório, que eu tenho que mais é colocar do que tirar. Sempre quando nós colocamos alimentos bons e saudáveis, naturalmente aqueles excessos saem sem que você perceba, porque você fica saciado com bons nutrientes. O que eu posso te dar de sugestões e de dicas é: nunca deixe de tomar sua medicação na hora certa. Priorize sempre alimentos naturais, aqueles que vêm da natureza, que você sabe de onde veio, sabe? E não aqueles que foram feitos pela indústria. Evite excesso de açúcares e de farinhas e destes ultraprocessados industrializados que carregam muito sódio também. Evite exageros de proteínas, também não são interessantes para vocês. Então, consumir suplementos, muitos suplementos de proteína, consumir carne demais, consumir exageradamente ovos e castanhas, enfim. Cuidado com as quantidades também das proteínas. Você pode sobrecarregar o seu organismo, você pode sobrecarregar o seu rim, especialmente se você tiver com os níveis um pouquinho mais elevados de creatina. Cuide com a higiene dos seus alimentos. Se puder, faça algum tipo de atividade física. E cuide também da cabeça. Tenha uma vida mais leve, faça alguma coisa que você gosta. Então, faça uma meditação, leia um livro, enfim. Busque também outras coisas que te façam feliz, para que você não fique também só pensando em comida. Às vezes o paciente transplanta e fica um pouco ocioso e realmente só pensa em comer e acaba comendo demais e ganhando muito peso. Busque coisas que você goste de fazer, se ocupe. Isso também faz parte da nossa saúde. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu te ajudei de alguma forma. Se você tem mais alguma dúvida ou sugestão de vídeo em relação ao transplante, pode colocar aqui nos comentários que eu posso pensar em algum vídeo diferente para trazer para vocês aqui para o canal. E se ainda não está inscrito, se inscreva que tem vídeo novo toda semana.